Você já se perguntou por quê? Em certas relações, você se sente constantemente em dúvida sobre sua própria percepção da realidade? Por que aquela sensação de estar caminhando em areia movediça emocional, onde cada passo parece incerto e cada palavra sua é questionada? Talvez você não esteja louca. Talvez você esteja sendo sistematicamente manipulada por táticas tão sutis que se disfarçam de cuidado, proteção ou até mesmo amor. Este é o paradoxo mais cruel do narcisismo conjugal. A destruição que se apresenta como salvação, a prisão que se veste de lar. Freud nos ensinou que o inconsciente guarda verdades que a mente consciente hesita em aceitar. No contexto das relações narcisistas, esse mecanismo de repressão se torna uma ferramenta de sobrevivência psíquica, mas também uma armadilha. A mulher que vive sob constante manipulação emocional desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de negar sua própria experiência, reprimindo sinais claros de abuso para manter a ilusão de um relacionamento funcional. É como se o psiquismo criasse uma cortina de fumaça para proteger o ego de uma verdade insuportável. Ela está sendo sistematicamente desvalorizada por quem deveria amá-la. O narcisista conjugal raramente age com agressão direta. Sua violência é sutil, quase imperceptível, operando através de mecanismos que Freud descreveria como projeções e deslocamentos. Ele projeta suas próprias inadequações na parceira, fazendo-a acreditar que os problemas da relação são exclusivamente dela. Ao mesmo tempo, desloca sua necessidade de controle para comportamentos que parecem protetivos ou carinhosos, criando uma confusão emocional que paralisa a capacidade de julgamento da vítima. É uma violência que não deixa marcas visíveis, mas corrói a alma como ácido em metal delicado. A verdade mais perturbadora sobre essas táticas é que elas funcionam precisamente porque exploram nossa necessidade mais básica de amor e conexão. O narcisista não precisa ser um monstro óbvio. Ele se torna um predador emocional sofisticado, capaz de identificar e explorar as vulnerabilidades psíquicas mais profundas de sua parceira. Como um arquiteto da destruição emocional, ele constrói lentamente uma prisão feita de dúvidas, culpas e dependência emocional, onde a própria vítima se torna guardiã de sua própria prisão. O primeiro mecanismo que devemos compreender é como o narcisista estabelece seu controle através daquilo que Freud chamaria de sedução primária. Assim como na dinâmica edípica, onde a criança é inicialmente seduzida pela promessa de amor exclusivo, a mulher que se relaciona com um narcisista passa por um processo similar de idealização seguida de desvalorização. No início, ela é colocada em um pedestal tão alto que a queda, quando inevitavelmente acontece, se torna devastadora. É como se ele criasse um paraíso artificial apenas para depois expulsá-la dele, fazendo-a acreditar que a expulsão foi merecida. Esta dinâmica explora profundamente o que Freud descreveu como o complexo de castração em sua manifestação feminina. O narcisista institui um sistema onde a parceira constantemente se sente faltante, como se houvesse algo fundamentalmente errado com ela que a impede de merecer o amor que inicialmente recebeu. Ele se torna simultaneamente o juiz que determina seu valor e o prêmio que ela deve conquistar, criando uma dependência emocional que mimetiza a relação primária com a figura paterna. A mulher se vê presa em um ciclo onde precisa constantemente provar seu valor para alguém que já decidiu, inconscientemente, que ela não o possui. A resistência psíquica da vítima é sistematicamente quebrada através do que podemos chamar de trauma por repetição. Freud observou que tendemos a repetir experiências traumáticas numa tentativa inconsciente de dominá-las. Mas no contexto do relacionamento narcisista, essa compulsão à repetição se torna uma armadilha. A mulher se vê repetindo padrões de busca por aprovação, justificativa de comportamentos abusivos e autoculpabilização, sem perceber que está sendo conduzida por um roteiro escrito por seu parceiro. É como uma dança macabra onde ela acredita estar escolhendo os passos, quando na verdade está apenas seguindo uma coreografia predeterminada. O aspecto mais insidioso desta primeira fase
É como o narcisista consegue fazer com que sua parceira se torne cúmplice de sua própria diminuição, através de um processo que podemos entender como identificação com o agressor. Ela internaliza a voz crítica dele e passa a se policiar antes mesmo que ele precise fazê-lo. É um mecanismo de defesa primitivo que, paradoxalmente, a coloca em maior vulnerabilidade. Ela se torna prisioneira não apenas das expectativas dele, mas de uma versão distorcida de si mesma que foi moldada para atender às necessidades narcísicas de seu parceiro. A segunda camada desta arquitetura de controle opera através daquilo que poderíamos chamar de gaslighting estrutural, uma distorção sistemática da realidade que faz a vítima questionar sua própria percepção. Freud nos ensinou que a realidade psíquica pode ser tão poderosa quanto a realidade objetiva, e o narcisista explora exatamente esta vulnerabilidade. Ele cria uma versão alternativa dos fatos tão convincente e consistente que a parceira começa a duvidar de suas próprias memórias, sentimentos e interpretações. É como viver em um labirinto de espelhos, onde cada reflexão mostra uma versão ligeiramente distorcida da verdade, até que se perde completamente a noção do que é real. Este processo de distorção da realidade ataca diretamente o que Freud identificou como a função do ego, nossa capacidade de mediar entre os impulsos internos e a realidade externa. Quando o narcisista constantemente contradiz a percepção de sua parceira, nega eventos que ela claramente vivenciou ou reinterpreta suas motivações de forma maliciosa, ele está essencialmente atacando a própria estrutura psíquica que nos permite funcionar no mundo. A mulher se vê forçada a escolher entre confiar em sua própria experiência ou manter a relação, e frequentemente escolhe a segunda opção, sacrificando sua sanidade mental pela ilusão de segurança emocional. O mecanismo de projeção se torna aqui uma ferramenta de guerra psicológica. O narcisista projeta suas próprias características negativas na parceira com uma consistência tão implacável que ela começa a internalizá-las como verdades sobre si mesma. Se ele é infiel, ela é que é desconfiada. Se ele é controlador, ela é que é limitadora. Se ele é emocionalmente indisponível, ela é que é carente demais. Essa inversão sistemática da responsabilidade não apenas o absolve de qualquer culpa, mas transforma a vítima no problema a ser resolvido, criando uma dinâmica onde ela está constantemente tentando se consertar para salvar uma relação que está sistematicamente sendo sabotada por ele. A tragédia mais profunda desta dinâmica é que ela explora nossa capacidade natural de empatia e autorreflexão, transformando virtudes em vulnerabilidades. A mulher que questiona seus próprios comportamentos, que tenta entender o ponto de vista do parceiro que busca melhorar a si mesma, todas essas qualidades admiráveis se tornam portas de entrada para a manipulação. É como se o narcisista tivesse um mapa detalhado de sua alma e soubesse exatamente onde atacar para causar o máximo dano com o mínimo esforço. A própria bondade dela se torna a corda com a qual ele a amarra. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário contando a sua experiência e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. A terceira estratégia narcisista opera através do que podemos identificar como isolamento emocional progressivo. Freud observou que o desenvolvimento saudável do ego depende da capacidade de formar e manter múltiplas identificações e vínculos significativos. O narcisista instintivamente compreende isso e trabalha sistematicamente para cortar essas conexões vitais. Ele não precisa proibir explicitamente que sua parceira mantenha amizades ou relações familiares. Em vez disso, ele torna essas relações progressivamente mais difíceis, desconfortáveis ou aparentemente desnecessárias através de críticas sutis, ciúmes disfarçados de preocupação e criação de conflitos durante momentos importantes. Este isolamento funciona como uma forma de regressão forçada ao estado de dependência infantil. Quando a mulher se vê gradualmente desconectada de suas redes de apoio, ela naturalmente se volta para o parceiro como única fonte de validação, compreensão e apoio emocional.
É uma estratégia diabólica porque explora nossa necessidade fundamental de pertencimento, transformando o parceiro no único espelho através do qual ela pode se ver. Sem outras perspectivas para contrabalançar a visão distorcida que ele oferece dela mesma, ela fica vulnerável a aceitar sua versão da realidade como a única verdade possível. O mecanismo de transferência, tão central na teoria freudiana, se torna aqui uma armadilha emocional. A mulher transfere para o narcisista não apenas suas necessidades de amor e validação, mas também sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Ele se torna simultaneamente pai, juiz, professor e salvador, uma figura tão central em sua vida emocional que questioná-lo equivale a questionar a própria estrutura de sua realidade. É como se ele tivesse se tornado o sol ao redor do qual todos os outros aspectos de sua vida orbitam. E imaginar a vida sem esse centro gravitacional se torna aterrorizante. A consequência mais devastadora deste isolamento é que a mulher perde progressivamente a capacidade de confiar em seu próprio julgamento. Sem outras vozes para validar suas percepções, sem outras perspectivas para comparar sua experiência, ela se torna completamente dependente da interpretação que ele oferece sobre ela mesma e sobre a relação. É uma forma sofisticada de controle mental que não requer força física ou ameaças diretas, apenas a erosão sistemática de sua autonomia psíquica, até que ela não consiga mais imaginar quem seria sem ele. A quarta dimensão desta manipulação envolve o que podemos chamar de alternância calculada entre prazer e dor, uma dinâmica que explora diretamente o que Freud identificou como o princípio do prazer e sua relação com a compulsão à repetição. O narcisista intuitivamente compreende que a recompensa intermitente é mais viciante que a recompensa constante, e aplica este princípio com precisão cirúrgica. Momentos de ternura, paixão e conexão genuína são estrategicamente intercalados, com períodos de frieza, crítica e rejeição, criando um padrão que mantém a parceira em constante estado de ansiedade e busca por validação. Esta dinâmica explora profundamente o que Freud descreveu como a natureza ambivalente de nossas relações mais significativas. A mulher se vê simultaneamente amando e temendo o parceiro, desejando sua aprovação enquanto ressente sua capacidade de negá-la. É como viver em uma montanha-russa emocional onde os momentos altos são tão intensos que justificam todos os baixos, e os momentos baixos são tão devastadores que tornam os altos ainda mais preciosos. Esta alternância cria uma dependência emocional que vai muito além do amor. Torna-se uma verdadeira adição psicológica. O mecanismo de trauma bonding, que se desenvolve nesta dinâmica, é particularmente insidioso porque simula os padrões de apego que desenvolvemos na primeira infância. Assim como a criança desenvolve vínculos intensos mesmo com cuidadores inconsistentes ou até abusivos, a mulher em um relacionamento narcisista desenvolve uma ligação que transcende a lógica ou o bem-estar. Ela passa a interpretar os momentos de afeto como evidência de que a relação funciona e os momentos de rejeição como sinais de que precisa se esforçar mais para merecer o amor que recebe intermitentemente. A tragédia desta dinâmica é que ela transforma o amor em uma experiência de escassez artificial. A mulher aprende a valorizar excessivamente os momentos de carinho, precisamente porque eles são raros e imprevisíveis. É como se ela fosse condicionada a viver em estado de fome emocional, onde qualquer migalha de afeto se torna um banquete. O narcisista se torna o administrador desta economia emocional, controlando quando ela merece amor e quando deve ser punida com sua ausência, mantendo-a sempre em estado de necessidade e gratidão por aquilo que deveria ser um direito básico em qualquer relação saudável. A quinta estratégia narcisista opera através daquilo que podemos identificar como sabotagem sistemática da autoestima. Um processo que ataca diretamente o que Freud descreveu como o ideal do ego, nossa imagem interna de quem gostaríamos de ser. O narcisista se torna um especialista em identificar os pontos de maior vulnerabilidade de sua parceira, suas inseguranças profundas, seus medos secretos, suas áreas de maior sensibilidade.
e os transforma em alvos constantes de crítica, sutil. Não são ataques diretos que poderiam ser facilmente identificados como abuso, mas comentários aparentemente inocentes que, repetidos ao longo do tempo, corroem a fundação da autoconfiança dela. Este processo de erosão da autoestima funciona como uma forma de castração simbólica contínua. Cada crítica, cada comparação desfavorável, cada sugestão de que ela poderia ser melhor se apenas se esforçasse mais, contribui para um sentimento crescente de inadequação fundamental. O narcisista não precisa diminuí-la abertamente. Ele simplesmente estabelece padrões impossíveis de serem alcançados e depois expressa decepção quando ela inevitavelmente falha em atingi-los. É como ser julgada por um padrão que está constantemente mudando, onde o sucesso é sempre definido como estar um passo além do que ela consegue alcançar. A dinâmica da comparação se torna particularmente destrutiva neste contexto. O narcisista frequentemente faz referências a outras mulheres, ex-namoradas que eram menos complicadas, colegas que são mais compreensivas, amigas que não fazem drama, sempre de forma que implica que sua parceira atual está aquém de um padrão que outras mulheres conseguem atingir naturalmente. Esta estratégia explora profundamente o mecanismo freudiano da rivalidade edípica, reativando sentimentos primitivos de competição e inadequação que remontam às primeiras experiências de comparação na infância. O aspecto mais cruel desta sabotagem é que ela transforma a própria parceira em sua pior crítica. Através do processo que Freud descreveu como introjeção, ela internaliza a voz crítica do narcisista e começa a se atacar antes mesmo que ele precise fazê-lo. Ela desenvolve uma versão interior dele que está constantemente avaliando, criticando e encontrando falhas em seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. É como carregar um juiz interno implacável que nunca descansa, nunca perdoa e nunca reconhece qualquer mérito ou esforço genuíno. A sexta dimensão desta arquitetura de controle envolve o que podemos denominar manipulação da culpa e responsabilidade. Uma distorção sistemática de causa e efeito que deixa a vítima constantemente carregando o peso emocional de problemas que não criou. Freud nos ensinou sobre o poder do sentimento de culpa como força organizadora do psiquismo, e o narcisista explora essa vulnerabilidade com maestria. Ele desenvolve uma habilidade quase sobrenatural de transformar qualquer conflito, problema ou insatisfação na relação em responsabilidade exclusiva de sua parceira, fazendo-a sentir que é sempre ela quem precisa se desculpar, mudar ou se esforçar mais. Este mecanismo de inversão da responsabilidade funciona através do que poderíamos chamar de projeção da culpa ontológica. O narcisista não apenas culpa a parceira por problemas específicos, mas consegue fazer com que ela se sinta responsável pela própria infelicidade dele, pela falta de harmonia na relação, até mesmo pela própria incapacidade dele de ser amoroso ou presente. É como se ela fosse transformada na causa primária de todos os males, enquanto ele se posiciona como uma vítima de suas características e comportamentos. Esta inversão é tão consistente e persuasiva que ela começa a acreditar genuinamente que é um fardo na vida dele. A dinâmica da culpa terapêutica se torna particularmente insidiosa neste contexto. O narcisista frequentemente apresenta seus comportamentos destrutivos como reações naturais aos defeitos dela, sugerindo que se ela fosse diferente, ele, naturalmente, seria mais carinhoso, mais presente, mais comprometido. Esta lógica distorcida transforma a própria vítima em terapeuta de seu abusador, fazendo-a sentir que tem o poder e a responsabilidade de curá-lo através de sua própria transformação. É uma inversão completa da realidade onde a pessoa que está sendo machucada se torna responsável por consertar quem a está machucando. O resultado mais devastador desta manipulação é que a mulher desenvolve o que podemos chamar de complexo de salvadora compulsiva. Ela se torna viciada na fantasia de que, se conseguir ser boa o suficiente, compreensiva o suficiente, paciente o suficiente, finalmente conseguirá despertar o amor genuíno dele e transformar a relação em algo saudável. Esta fantasia explora
profundamente os mecanismos de onipotência infantil descritos por Freud, onde a criança acredita ter poder mágico sobre os adultos ao seu redor. A mulher adulta se vê presa na mesma ilusão, acreditando que sua transformação pessoal tem o poder de transformar fundamentalmente a natureza de seu parceiro. A sétima estratégia narcisista opera através do que podemos identificar como controle financeiro e material disfarçado de proteção. Freud observou que nossa relação com o dinheiro e os recursos materiais está profundamente conectada com questões de poder, segurança e autonomia psíquica. O narcisista intuitivamente compreende esta conexão e trabalha para estabelecer dependência financeira de forma que pareça cuidado e proteção. Ele pode desencorajar a parceira de trabalhar, de desenvolver suas próprias habilidades profissionais ou de manter controle sobre suas próprias finanças, sempre apresentando essas limitações como gestos de amor e cuidado. Esta dinâmica explora profundamente o que podemos entender como regressão à dependência infantil. Quando a mulher se vê financeiramente dependente de seu parceiro, ela automaticamente assume um papel similar ao de uma criança em relação a um pai provedor. Esta posição psicológica a coloca em desvantagem fundamental em qualquer conflito ou decisão importante, pois ela sempre tem que considerar as consequências materiais de desagradar quem controla os recursos. É como ser mantida em um estado de minoridade permanente, onde sua autonomia adulta é sistematicamente minada através da dependência econômica. O mecanismo de chantagem emocional financeira se torna particularmente sofisticado neste contexto. O narcisista não precisa fazer ameaças diretas sobre retirar o apoio financeiro. Ele simplesmente cria uma atmosfera onde fica claro que a segurança material está condicionada à submissão emocional. Cada compra importante, cada decisão sobre gastos, cada plano financeiro se torna uma oportunidade para reforçar quem tem o poder real na relação. A mulher aprende a modular suas opiniões, seus desejos e até mesmo suas necessidades básicas de acordo com o humor e as preferências de quem controla os recursos. A consequência mais profunda desta dependência é que ela limita drasticamente a capacidade da mulher de imaginar alternativas à sua situação atual. Freud nos ensinou que a fantasia é uma função psíquica essencial que nos permite visualizar possibilidades diferentes de nossa realidade presente. Quando a dependência financeira torna impensável a ideia de deixar a relação, a própria capacidade de fantasiar com liberdade fica comprometida. É como viver em uma prisão dourada, onde as barras são feitas de contas bancárias, propriedades e seguros de vida, invisíveis, mas absolutamente eficazes em manter a prisioneira em seu lugar. A oitava dimensão desta manipulação envolve o que podemos chamar de sabotagem da maternidade e dos vínculos familiares. Uma estratégia particularmente cruel que explora a vulnerabilidade emocional das mulheres em relação a seus filhos e família. O narcisista compreende instintivamente que os vínculos maternos representam uma fonte de identidade e força que não depende dele, e por isso, trabalha sistematicamente para complicar, questionar ou interferir nessas relações. Ele pode criticar constantemente as habilidades maternais da parceira, criar conflitos durante momentos importantes com os filhos, ou usar as crianças como instrumentos de chantagem emocional. Esta interferência nos vínculos familiares ataca diretamente o que Freud identificou como as bases narcísicas fundamentais da maternidade: a capacidade da mulher de se ver refletida positivamente através de seus filhos e de encontrar significado através do cuidado e proteção que oferece a eles. Quando o narcisista constantemente questiona suas decisões como mãe, compara-a desfavoravelmente com outras mães, ou sugere que os problemas dos filhos são resultado de suas falhas, ele está atacando uma das fontes mais profundas de autoestima e identidade feminina. A dinâmica da triangulação familiar se torna particularmente destrutiva neste contexto. O narcisista frequentemente se posiciona como o bom pai, em contraste com a mãe problemática, criando alianças com os filhos contra a parceira,
ou alternadamente usando os filhos como espectadores de conflitos que não deveriam presenciar. Esta estratégia não apenas danifica a relação entre mãe e filhos, mas também coloca as crianças em posições psicologicamente prejudiciais, onde são forçadas a escolher lados ou testemunhar a humilhação de sua mãe. O aspecto mais devastador desta sabotagem é que ela transforma o instinto maternal, normalmente uma fonte de força e determinação, em um ponto de máxima vulnerabilidade. A mulher se vê disposta a tolerar qualquer abuso se acredita que isso protegerá seus filhos ou manterá a família unida. O narcisista explora essa disposição ao sacrifício, fazendo-a sentir que deixar a relação seria um ato de egoísmo que prejudicaria as crianças. É uma forma de chantagem emocional que usa o amor maternal como corrente, prendendo-a em uma situação destrutiva através da própria força que deveria libertá-la. Chegamos ao final desta jornada através das sombras da manipulação narcisista. Mas este final é, na verdade, um convite ao início de uma nova história, a sua história de libertação e reconstrução. Carl Jung uma vez observou que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este despertar para os padrões de manipulação que exploramos não é um fim em si mesmo, mas o primeiro passo corajoso em direção à recuperação de sua verdadeira identidade, aquela que existia antes de ser moldada pelas necessidades narcísicas de outro. A autonomia pessoal que você pode reconquistar não é apenas a capacidade de tomar decisões independentes, mas algo muito mais profundo. É o direito sagrado de confiar em suas próprias percepções, de validar suas próprias experiências, de honrar seus próprios sentimentos, sem precisar da aprovação ou confirmação de ninguém. Freud nos ensinou que a saúde psíquica reside na capacidade de amar e trabalhar com liberdade. E ambas essas capacidades foram sistematicamente atacadas pelas táticas que exploramos. Reconhecer essas táticas é o primeiro passo para desarmá-las. Nomeá-las é roubar delas o poder que exerciam sobre você na escuridão do inconsciente. A transformação psíquica não apenas é possível, ela é o destino natural de qualquer consciência que se recusa a permanecer adormecida diante da verdade. Cada momento em que você questiona uma dinâmica que parecia normal, cada vez que confia em sua própria percepção, apesar das vozes que tentam contradizê-la, cada escolha que faz baseada em seu próprio bem-estar ao invés do humor de outro, você está reescrevendo os padrões neurais que foram condicionados pela manipulação. É um processo que requer coragem, paciência e compaixão por si mesma, mas é absolutamente possível e profundamente libertador. O autoconhecimento é verdadeiramente um processo contínuo e libertador porque cada camada de consciência que você desenvolve sobre si mesma se torna uma proteção permanente contra futuras manipulações. Quando você compreende profundamente seus próprios padrões, vulnerabilidades e forças, ninguém mais pode usar essas informações contra você. Convido você a olhar para dentro com curiosidade amorosa, a questionar com gentileza as vozes críticas que internalizou e a reconstruir sua relação consigo mesma baseada em compaixão, respeito e verdade. Você não precisa carregar as feridas para sempre. Elas podem se tornar fonte de sabedoria, força e libertação. A mulher que você era antes da manipulação ainda está lá, esperando